boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui nessa sexta-feira, que tá com mais cara de sábado, né? Porque alguns estão emendando aí o feriado de ontem, né? Do Dia Trabalhador. Outros estão trabalhando nesse dia, né? E para não perder o costume, vamos iniciar aí com uma frase que é assim: você não precisa estar pronto, você precisa estar disposto. Geralmente, quantas das vezes você paralisou um projeto aí porque achou que não estava muito perfeito esse projeto, né? E um dos maiores sabotadores dos nossos projetos, o objetivo, o que a gente quer alcançar, é o perfeccionismo. Porque assim, você fica sempre esperando o momento certo, o tempo certo, e o tempo só vai passando e não vai chegar, né? E aí eu vou dar um exemplo que as Big Techs fazem, né? E uma delas é a Apple. Você sabia que a Apple, ela não espera o produto estar pronto 100% para poder lançar no mercado? Ela espera estar 70% pronto, ela lança esse produto e ela vai fazendo as melhorias no percurso desse produto. Então, isso que eu digo para você hoje. Não espere o seu objetivo, o seu sonho estar 100%. Se tiver 70%, lança e no percurso você vai fazendo essas melhorias. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Priscila. Boa noite você que está nos acompanhando agora ao vivo e você que vai assistir, né, esse podcast depois que vai ficar gravado. Mas é isso, Priscila. Existe uma sigla, né, que é utilizada no marketing, que é o MVP, que é o mínimo produto viável. Né? Sim. E algo muito interessante que o Érico Rocha, né, da Fórmula de Lançamento, caso você não conheça, você pesquisa aí, Érico Rocha, Fórmula de Lançamento, 6 em 7, algo que ele ensinava, só que no conteúdo gratuito ele vai só falando um pouquinho, só que ele não conta todo, né, o processo, né? Não conta todo o ouro. E muitas coisas que as pessoas não entendiam é que ele falava que para você montar o seu treinamento online, você não precisava ter o seu produto pronto. Né? E, na verdade, ele incentivava o quê? Você construir a sua Roma. Né? Então, você precisa determinar qual que é o seu objetivo, certo? E aí, depois, você vai montando o seu conteúdo. Por quê? Muitas vezes, você que é um criador, ou você vai fazer um produto, ou até mesmo um serviço, um curso, o que acontece? Você vai ficar aquele tempão, né, elaborando, pensando, sempre surge aquelas incertezas, né, que você acha que não está pronto, tudo mais, e aí você lança, né, seja um produto ou um serviço. O que pode acontecer? O mercado pode rejeitar, né, ou você vai ter que reformular tudo, porque uma coisa é o que a gente pensa, o que a gente acredita. Sim. Se a gente estiver fazendo um produto, né, ou um serviço para nós mesmos, é uma coisa. Só quando você está fazendo para outras pessoas, é claro, você vai fazer o quê? Uma pesquisa de mercado, né? Você vai entender o seu público-alvo e aí você vai elaborar, né, o máximo possível ali. Então você vai fazer o mínimo produto viável. Então você vai preparar para poder fazer o lançamento. De acordo com a comunidade, né, as pessoas vão comprando, adquirindo o seu produto ou serviço, você vai fazendo o quê? Você vai adaptando e ajustando, né, esse produto. Sim. É o que nós estamos fazendo com o jogo, né, que agora está formulando, e isso daí a gente faz de diversas formas. E o que a Priscila falou tem muito sentido. Às vezes a gente acha que não está preparado. Né? E aí a gente sempre fica conversando, é o caso de hoje, nossa convidada aqui, ó, especial. E o que acontece? Eu já ouvi diversas pessoas, tá? Falando, monta um treinamento, né? Escala online. Por mais que a gente nem sempre vende a ideia que você vai fazer um curso, alguma coisa online, você vai ficar milionário. Mas qualquer venda a mais que entra, né, Priscila? Você tem um produto ali, você atende. Você tem uma clínica de estética. Você faz seus atendimentos, você já tem seu faturamento. Se você pode criar algum treinamento, algum acompanhamento online, né, isso vai ajudar o seu produto, seu serviço, você vai escalar. E tem muitas pessoas que falam assim, eu não tenho conhecimento para ensinar, eu não sei ensinar, tá? Mas veja bem, toma cuidado com a síndrome do especialista. O que é a síndrome do especialista? Tem coisas que a gente acha que é muito simples, tá? Que não faz sentido, mas para quem está começando, realmente faz. Imagina aí, né? Lembra lá atrás quando você começou a aprender o serviço ou o produto que você tem aí, ou que você começou a estudar. Todas as dúvidas, né, elas existem. Então, se você sabe somar lá 2 mais 2, se você sabe o alfabeto, se você sabe contar de 1 a 10 em inglês, vai ter uma pessoa que não sabe. Né? E se você pode ensinar essa pessoa,
Aí você vai lá e ensina ela. É tudo normal, né? Então você vai ensinar aquele conhecimento que você tem. Acredito que é por isso que muitas vezes os alunos acabam superando o professor, né? Sim. O professor vai lá, o professor tem certo conhecimento, ensina, né? O aluno vai e se dedica cada vez mais. Bom, mas é isso, né? Dito essa introdução, Tamires. Boa noite, boa seja noite, bem-vinda. boa noite. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, né? Meio nervosa por ter chegado meio atrasada, né? Nossa, eu fiquei com muita raiva do tempo. Juro, eu achei que ia perder o ônibus e tudo mais. Mas enfim, tô ótima. E vocês estão bem? Maravilha. O tempo corre, né? Demais, né? O tempo Muito corre demais. muito. É né? horrível. Uma das coisas que eu quero complementar o que você estava falando, né? É que lá no escritório a gente trabalha com os jovens aprendizes. E às vezes a gente está lá trabalhando com várias informações, né? Que ali gira muitos trabalhos para a gente poder fazer, quanto jogo, quanto outras coisas. E ali eu percebo muito que é como se fosse aquele treinamento do Sr. Miyagi. Tira casaco e bota casaco. Né? Às vezes fala assim, não sei por que eu tô fazendo isso. Mas eu tô fazendo. Mas mesmo assim, você tá fazendo. E aí eu percebo muito isso em você, assim, que a gente faz. Que às vezes pede as coisas, a gente né? pede as coisas assim, a gente fala assim, não. Por que eu vou fazer isso daqui? Qual é o sentido? Qual é o sentido? E aí depois lá na frente, você vai percebendo que realmente faz sentido, você vai conectando as coisas assim e vai fazendo sentido, né? Nada em vão, né? E a Tamires é boa aluna, a Tamires é vozinha, que ela não fica questionando tanto, não. Ela faz. Porque ela fica me questionando. Ela questiona você? Ela fica, mãe, não, ela não me questiona assim nesse sentido, mas ela pergunta por onde começar, na verdade. Às vezes ela não sabe por onde iniciar, mas ela me pergunta, onde eu começo com isso daqui? Porque eu não sei como começar. Às vezes o que acontece? Quando a gente fala sobre aprendizado, né? Já que a gente entrou rapidinho aqui nesse assunto. Sim. Existe o pensamento micro e o macro, né? Às vezes nem tudo, às vezes a gente precisa saber para poder executar. Se alguém está pedindo para fazer algo, né? Então algum sentido tem. Se está sendo feito é porque é necessário, né? E é fato, e às vezes é a correria, né? E tem os seus tempos. Sim. Tem situações que às vezes a pessoa pensa assim, se você soubesse exatamente talvez os problemas ou o resultado que tem lá na frente, não faria muitas coisas, né? Então tudo é o passo a passo e o processo, né? E tudo que é feito, que de uma forma está sendo solicitado, seja lá por quem for, né? É porque tem uma demanda, né? Se tem demanda, faz sentido. Exatamente. Aí já vou até fazer uma pergunta aqui, ó, que tá já um pouco fora do script, rapidinho, para a gente poder entrar no quadro. Lá né? Você lembra quantas sites ou página, mais ou menos, você já fez com a gente que lá? eu fiz? Eu tinha feito uma planilhazinha. Será que dá tempo de entrar? Aqui rapidinho? Eu nem sei, nem lembro onde tá, mas... Eu sei que teve as páginas, teve a Ivy. Sim. Nossa, tinha Ivy, eu nem lembrava disso. É porque, tipo, já tiro do ar, não importava mais. Mas, tem da Ivy, tem do que eu fiz e administrei ou só que eu fiz? Tudo. Tudo? A Ivy, Chega de Mimimi, o da Beth, a Intense... A da Isis. A da Isis. O e-commerce. O do da Pass 3D. 3D. Aí tem agora da Ticket Patos, né? Que eu comecei. Acho que 7. Não sei, acho que é isso. Por aí. Eu acho que isso Agora só, veja bem. Aí tem coisas. Se claro. pegando sua planeta, você pode pegar. Claro, sabe todas as coisas, né? Não, mas nem eu que já fiz. Eu já perdi as contas de quantos sites eu já fiz, né? E páginas, mas sempre surge dúvidas. E até porque as ferramentas e plataformas estão sempre atualizando. Vamos supor, o WordPress, que esses dias estava de um jeito e do nada mudou de novo. Que ano passado estava de um jeito. Aí eu parei de mexer um pouquinho, aí já atualizou de novo esse ano. É por isso que, dependendo das situações ou serviço, tem cursos que às vezes não faz tanto sentido, né? Uma comunidade faz mais sentido. Faz mais sentido, porque né? você pega atualizações ali, né? E também não faz sentido esse medo, né? Por quê? Porque está sempre atualizando, né? Então ninguém sabe tudo e quem está no mercado de trabalho sempre vai ter que estar se atualizando, né? E pesquisando sobre isso. Ainda mais aqui o digital, né? Que sempre está atualizando as ferramentas, plugin, essas coisas assim.
Então tem que sempre estar de olho nisso, sim. Achei aquela. Porque isso também interfere até na potência do site, tudo mais, tudo isso interfere, né? Quando você vai subir um anúncio, assim, então tem que ver as atualizações mesmo. Então, mas você vê, ó, só em sites aí, fora as páginas, se a gente for somar a página, né? Não sei, não lembro se teve mais alguns, talvez tenham, mas são pelo menos 7. Né? Então, seja uma pessoa... Tem o advogado também. E teve o Dr. Rafael também. Tem da influencer. Tem bastante, hein? Então, assim, já são quase 10. Então, veja bem, como que uma pessoa que já fez 10 sites, já montou, né? Se você for pegar uma pessoa que nunca fez, você tem conhecimento suficiente para poder falar sobre, né? Sim, principalmente os problemas, né? Que a gente já quebrou a cabeça para poder resolver, né? Que uma coisa é o padrão, né? E a outra coisa vem... Você resolver os problemas que surgem no dia a dia, né? E só lembrando que são duas coisas, né? E quando a gente fala, não precisa estar 100% pronto, mas a gente já falou, Tamires, você precisa se tornar um especialista em mídias digitais, né? Não é só social media, mas é em mídias. Por quê? Porque a gente divide em duas formas, tá? A gente chama de front-end e o back-end. Então, front-end é tudo que o usuário vê, experiência do usuário, as imagens, né? Geralmente, quem trabalha com WordPress, né? Algumas pessoas lá que usam o Wix, só tem acesso ao quê? Ao front-end, né? Não tem acesso ao back-end, que é onde, de fato, tudo acontece, porque é banco de dados. Se você tem uma página que faz cadastro, existe um banco de dados, né? Seja você profissional ou você que está fazendo um cadastro em alguma página, em algum site. As suas informações vai para algum lugar. Né? E a pergunta sempre fica, né? Como é que administra isso? Né? Como é que cuida isso? Como é que se comporta essas informações em integrações? Sim. Principalmente se o seu site tem essa questão do banco de dados, né? Principalmente se o seu site pega, coleta essas informações, precisa ter. Os objetivos, né? Isso. Vamos lá para nossa vinheta, em poucas palavras? Vamos. Vou pedir para o Michel subir nossa vinheta, por favor, Michel. Poucas palavras, venha falar. Sem mimimi queremos escutar. Trazendo vibes, vem se expressar. As palavras? Tá lá embaixo. Certo. Então, assim, você, Tamires, né, que já fez sites aí, que o seu trabalho é incrível, assim, né? Se a gente o Gabriel confia aí no seu trabalho, a gente confia no seu trabalho. Ficou muito bom, né? E tá assim, bom, né? Qual é o objetivo das mídias sociais e seus benefícios? O objetivo das mídias sociais? Sim. Ai, gente, logo que é difícil. Não, mas não é tão difícil o objetivo Pensa das bem, mídias sociais. Empreendedor. Por que o empreendedor tem que ter um site? Acho que é bom porque é fácil acesso, né? Principalmente hoje em dia, porque, tipo, as pessoas, hoje em dia, todo mundo tá lá, nas mídias sociais, entendeu? Então, tipo, todo mundo tá lá, então é mais fácil pra ele, tem mais vendas, é fácil acesso, porque todo mundo consegue acessar ao mesmo tempo, e você não precisa ficar que nem louco, assim, ai, meu Deus, tem um monte de cliente aqui na minha loja agora, física, e eu preciso atender todo mundo e tudo mais, entendeu? Então, fácil acesso e agilidade. Acho que é isso, fácil acesso, agilidade, Porque é mais fácil também para as pessoas encontrarem um exemplo. Se a gente for subir anúncios, que muitas das... O seu site, o site não, a LP, né? Os landing pages. Serviram para poder a gente subir anúncios, né? No Google Ads, principalmente assim. E aí lá no campo de busca, entrar num site, né? Então, o benefício de ter uma informação lá a qualquer momento, a qualquer hora, aonde a pessoa pode clicar lá e solicitar algum serviço, algum produto ali, né? Se a gente for pensar, eu acredito que um dos grandes benefícios é o compartilhamento de informação. Sim, né? Porque exatamente. E os acessos, como você falou. Vamos lá. Uma empresa que tem um site, qual é um dos grandes benefícios? Ela tem o seu conteúdo, né? A sua loja, se for um e-commerce, se tiver um produto, online, né, com acesso aos consumidores 7 dias por semana, 24 horas por dia. Né? Algo que seria muito caro para uma empresa manter a sua loja aberta. Né? Sim, exatamente. Funcionário, né, colaborador, gasto de energia, segurança e tudo mais. A pessoa manter lá de segunda a segunda, não importa se é feriado, a loja aberta 24 horas. Né? Muitas vezes as pessoas não estão acessando. Com um site, por exemplo, tem esse benefício, né, e a pessoa ela fica tranquila. E quando a gente fala um pouquinho na relação que a gente falou dos bastidores, do front-end, tem muitas pessoas que não identificam ali, né, um site e uma landing page. Né? Aí eu já aproveito.
qual que seria a diferença? Fala um pouquinho pra gente, Tamires, né, de um site onde tem diversas páginas ali para uma landing page. Não, você já falou já quase Não. uma das diferenças. Sim, porque o quê? Um site tem várias páginas, uma landing page é só uma página só. Por quê? Porque a landing page, tipo, é pra você subir leads, entendeu? Pra você, é cadastro, negócio de, como é que fala? Coletar leads, né? Isso, pra coletar pessoas, entendeu? Enquanto um site, tipo, você coleta pessoas, sim, mas, tipo, você vai querer vender alguma coisa, vamos supor, um e-commerce. Você vai querer vender alguma coisa. Ou, tipo, você vai deixar lá o Um site. blog, assim, uma coisa nesse sentido, assim, também, né? Sim, exatamente. Uma landing page, tipo, é por uma coisa só. Só uma coisa, entendeu? Então, tipo, cara, é uma coisa objetiva uma landing page. Um site, não. Ele pode, tipo, pode ser uma coisa objetiva, mas também pode ser uma coisa bem abrangente. Qual que é a diferença principal ali de uma landing page em relação ao site? Uma com as página páginas? só, cara. Landing page. Página. Landing Site. page. Não, mas seja mais específico às pessoas. Por que que a gente coloca o conteúdo, por exemplo, numa captura? A gente já falou sobre isso. Sem, por exemplo, o menu. Qual que é o objetivo? Pra deixar a pessoa focada. Focar naquilo dali, entendeu? Pra deixar, tipo, foco, entendeu? Pra ela comprar. Compra. Porque justamente a página é É pra só para compra. isso mesmo. É Exatamente. para um serviço, é para um produto específico que a pessoa está vendendo ali. Exatamente. E- Compra, captura. E o site seria assim, se for um site, tem várias informações ali, tem vários serviços, a pessoa pode estar dispersa. Vamos supor, do advogado. Do advogado a gente tem o site e também tem uma landing page, onde a gente tirou o rodapé, a gente tirou o menu e tudo mais, pra deixar a pessoa focada ali, pra querer o atendimento, entendeu? Foco, entendeu? Pra não distrair a pessoa. Ou seja, ou ela aperta no botão que nós deixamos lá para Ou ela aperta formulário, o botão pra ou ir pro sai. formulário. Exatamente, ou sai. Porque compra. Entendeu? Captura. E é isso. Então é focado em captura, porque tem gente que tem essa dificuldade de entender site e landing page. Tem tanto que a gente Né? vê muito anúncios no Google Sim, diretamente para diretamente home do pro site. home do site. Né? Né? E o que acontece? E demais. A pessoa vai lá e clica, né? Você tem o seu site, a pessoa às vezes ela pensa, né? Não, porque aqui tá todas as informações. E esse é um risco. Sim. Né? Porque às vezes você não tem um produto só. A pessoa ela vai acessar o seu site, né? Lá no tráfego, você fez sua campanha, ela entrou na home. Ela já olha lá em cima o menu. Ah, ele também faz isso, esse também faz isso. Então ela entrou lá com o desfoca objetivo, aí começa a navegar. Né? Se o site for bom, acaba distraindo. Se o site estiver ruim, aí você acaba Você perdendo. A pessoa acaba Sim. perdendo. Então a landing page ela tem um único objetivo, né? Fazer ali a sua conversão, seja para venda, seja para lead, sem distração, né? Ou clica onde a gente quer, ou vai lá no botãozinho de fechar e já E era. vai embora. Também tem a questão da landing page, que para mim funciona, é perceptível a questão da comunicação, né? A landing page ela tem que comunicar aonde o cliente tem que ir, né? O que é, na verdade, primeiro, o que tá vendendo ali. Sim. Porque tem muita landing page que você abre assim, você não entende o que a pessoa está vendendo, o que a pessoa quer, o que a pessoa está vendendo, né? É a questão da comunicação e a questão de estar fácil para você clicar e ir para o lugar que você precisa, tanto para o WhatsApp ou para um formulário, qual que seja, né? Tá bem claro, né? Dentro de uma landing page. Uma landing page tem que ser fácil, né? Pra pessoa clicar. Pra pessoa... E quebra de objeções, né? Porque tem que ter dúvidas A FAQ, frequentes, a FAQ, dúvidas frequentes. Tem que ter as informações sobre o produtor, né? Ou a pessoa que está vendendo, né? Que nem um exemplo, se for um advogado, tem que estar lá as informações do advogado, é fácil pelo e menos. rápido o negócio. Uma landing page fácil, rápido e prático. É o isso. objetivo. Ela é o seu Exatamente. vendedor, né? Exatamente. Ou seja, o seu quando a vendedor. pessoa entra dentro de uma página, ela não pode ter dúvida nenhuma sobre aquele produto. E exclusivamente sobre aquele produto a qual você Do tá começo ao ofertando. fim, ela tá vendendo. É uma página que vende para você, né? Agora, se for o site, é algo mais abrangente. Você tem pergunta pra gente, né? Eu tenho. É Esse verdade. tema hoje vai ser diferente, Vai ser diferente hoje- aqui, todo Só mundo que tá se eu não sei perguntando se assim. seria em poucas palavras, mas eu vou fazer. Eu tenho uma aqui que eu gosto muito dela, aqui, ó. Em poucas palavras, vocês acham que os influenciadores estão tomando o lugar da TV e dos jornais ou só estão somando com o que já existem? Uau!
Os influenciadores. Eles estão tomando o lugar do pessoal da TV, do jornal, ou eles estão somando, estão dando mais visualização pra TV e pros jornais? Vocês acham que, tipo, tá acabando de vez? Olha, eu vou dizer pra você, eu vou pegar uma coisa que eu tava assistindo hoje, né? Estão falando assim que tá diminuindo, porque eu tava vendo o negócio do Danilo Gentili, e o Roger, que toca lá, ele tava falando que diminuiu um pouco essa questão assim de TV, né? Tanto que ele não consegue mais tocar em outras TV, porque ele tá focado porque ele tá em uma só emissora, né? E ele tava falando assim que acabou com esse negócio assim de ter muito acesso, assim, porque agora as redes sociais que tá tomando mais conta. Eu acho que a sua pergunta é a resposta do Roger. Né? Eu acredito muito que a TV tá perdendo o seu espaço. Ela não vai ficar. A gente não vai perder a TV. Né? Que nem a rádio. A rádio, ela tá aí. Todo mundo ouve rádio ainda. Tem uma boa parte da população que ouve rádio ainda. Só que não é mesmo? Tanto no carro mesmo. Só que não é tanto quanto antigamente. E a TV tá fazendo a mesma coisa, né? Tá perdendo esse espaço. Claro, se a gente for pensar em anúncio, um influenciador, dependendo do público que queira atingir, você consegue, como empreendedor, você consegue contratar um influenciador para poder atingir um tal público do que você contratar uma propaganda de TV que você não sabe que público que vai ser atingido e se vai atingir o público, né? Então, assim, dentro dessa diferença, aí um influenciador, ele ganha um influenciador. Mas a TV não para, porque tem um monte de gente que liga a TV, tem gente que liga a TV só para ficar escutando. Pra não se sentir sozinho, né? Pra não se sentir sozinho. Então não vai perder TV, não. Por mais que uma coisa que o Roger falou também, ele falou assim que o humor da TV antigamente era bom, hoje não é mais. É um humor, tipo, que não é muito bom. Que ganha mais é o humor das redes sociais, entendeu? Então, assim, é porque passou o seu tempo da TV. Uhum. Não vai acabar. Mas acredito que os influenciadores hoje têm mais potência porque ele consegue atingir um público ali e não só isso atingir, mas você tem mais visibilidade do que na TV, que na TV não tem essa visibilidade de likes, essas coisas assim, do que você vê nos influenciadores. Quando você olha para um YouTube da vida, você vai ver quem tem mais visualizações, quem tem mais like. E na TV você não consegue ter essa coisa tangível. Acho que é a questão junto da interação, né? Se a gente fosse pensar, exatamente, né? Também a interação. Essa mudança do público. Porque se a gente pensar assim, ó... falaram que o jornal ia acabar. Jornal, papel, impresso. Não acabou e não vai acabar. Hoje. Revista não acabou, não vai acabar. Não acabou mesmo, eu comprei uma esses dias. Na banca de jornal, viu? Na banca de jornal. Foi. Nossa, eu comprei, ganhei 3 banners do BTS, tá? E 2 revistas. Aí, tá vendo? Como consumidora. Então, ou seja, todas essas mídias, né, elas vão continuar existindo. Como você falou, eu acredito que os influenciadores, eles vieram para somar, né, através dessas mídias. Porém, você pega hoje, o Cristiano Ronaldo, ele tem mais... tem vezes que ele tem mais views do que a audiência da Rede Globo. Pra você ter uma noção nos seus stories, né? Só que a Rede Globo não deixa de ter sua audiência, né? Então as pessoas consomem. Agora tá tudo muito conectado ao público. Por exemplo, se a gente não vê uma Ferrari anunciando um carro num canal aberto. Sim. Porque o público dela não está lá. Exatamente. Você quer que eu diga porque não está lá? não estão lá. Então, ou seja, eu acredito que os influenciadores, eles vieram para somar, cada um tem seu papel, né? Eu acho até interessante porque isso força com que cada mídia, cada empresa responsável, ela procure, de alguma forma ou outra, evoluir, né? Então, hoje, nos programas ao vivo, tem as interações para poder conseguir, né, quebrar isso, porque antigamente não tinha. E eu acho que é muito do controle, sabe, das pessoas de você assistir. Então hoje é muito rápido, você tá ali, né? Eu acho que essa questão do Reels, né, desse conteúdo de 15 segundos, ao mesmo tempo ajudou e por um outro lado também acho que provocou muito uma questão de ansiedade. Com certeza. Você pensar que você vai assistir um filme hoje, uma sessão da tarde, deve passar ainda, né? Não sei. Acho que passa. Mas aí você vai lá. Não passa mais, não. Nunca mais vi. Você não assiste TV? Não assiste TV mais. Então, primeiro que você tem que esperar o dia,
né? Que era aquela ansiedade que a gente Sim. tinha. Aí, quando começar o programa, você vai lá, assiste, entra no comercial. É verdade, tem o Aí você comercial. tem que esperar, depois você volta. Eu lembro uma vez que É o o tempo de ir Natan... no banheiro, né? Ah, sim, eu ia no E banheiro. esse é o problema, né? Porque às vezes o que acontece? As empresas vão anunciar onde? No comercial, Uhum. não é? E aí a pessoa, às vezes, ela não só tá esperando entrar o comercial para estourar uma pipoca, para poder ir ao banheiro, para poder fazer alguma coisa, perdeu o anúncio, né? Mas mesmo assim tem... Tem vezes que a gente assiste Tem o anúncio. resultado, tem anúncio. Eu acredito que vai muito do momento, né, e da estratégia. Para quem tem dinheiro e para um brand, eu ainda que funciona. Acho que funciona. Mas para quem é empreendedor, que tem pouco orçamento, né, eu acredito que, de fato, as redes sociais é o ponto forte. Sim, é um ponto forte. Com certeza. Né? Mas Posso muito fazer boa a mais sua uma? pergunta. Posso fazer mais uma? Não, calma aí. Abre outro quadro, então pode abrir. Coloca aí nos comentários também se você acha que a TV Vai acabar. acabou aí. Se você concorda com a gente, se você discorda aí, coloca aí, já deixa os seus likes também, ativa as notificações aí. Daqui a pouco eu vou ver os comentários de cada um, viu? Mas é isso daí. Próximo, você? Vocês têm só mais uma? Eu tenho um monte aqui, mas eu vou Vocês fazer só têm mais um uma monte? aqui. Faz mais uma que aí Faz nós vamos aí. falar dos nossos patrocinadores. Ai, que ótimo. Pra vocês, qual foi o momento em que tudo mudou no jeito que a gente consome conteúdo na internet? Assim, nossa, qual foi o start? Falando assim, nossa, a gente tá consumindo de jeito diferente, assim, né? Tá diferente o mundo. Nossa, gente, tô fazendo perguntas que vocês ficam quietos. Tô lembrando aqui. É porque. Qual foi o momento É porque É. assim, que tudo mudou? É, Ou que... que tudo mudou no jeito que a gente consome conteúdo na internet. Eu acho que foi, na minha parte, eu acho que foi quando eu conheci o YouTube. Acho que o conteúdo não. Acho que o YouTube foi, tipo, o maior start que Porque tem na por mais internet, que não foi? por mais que tinha o Google, né? Por mais que tinha o Google, a gente fazia as pesquisas e tudo mais, você só pesquisava. Agora, quando veio o YouTube, que ele deu a condição de você aprender, né, praticamente porque assim, você pesquisou um conteúdo no Google, você tinha que ler, né, e às vezes ainda a gente fica com um pouco de dúvida. Vamos pensar que foi, né, não vou lembrar quanto tempo, mas já tem um tempo lá atrás. Sim. E não tinha tanta essa questão. Você tinha um Google, eu tinha o Google como uma questão de pesquisa, beleza, facilitava, mas o YouTube, ele me trouxe esse despertar, porque era vídeo, né, prendia mais atenção, aí eu tinha o controle, que nem eu falei, eu tinha um controle do que? Eu não gostei desse conteúdo, eu troco. Eu te fazia uma pergunta lá, a pessoa começou a falar, eu achava que estava enrolando demais, eu avançava. Você entendeu? Faço até hoje. Então eu avançava o conteúdo. E eu tinha condição também de eu colocar o conteúdo lá. E tem uma questão de, sabe, não sei se você já se sentiu assim, falar pra você em casa, você já sentiu uma fraude? O YouTube me fez, pela primeira vez, me sentir uma fraude. Por quê? Vou te Como falar assim, uma por quê. fraude? É uma fraude. Aqui é a não sei síndrome se do é o termo. impostor. Por vamos quê? dizer assim. Antigamente, qual que era o sonho de muitas pessoas, pelo menos o meu? Eu queria que o mundo me ouvisse. Entendeu? Eu queria falar, eu achava que as minhas ideias, as coisas que eu tinha que falar, fazia sentido, eu queria que as pessoas me ouvissem e tudo mais. Aí a gente ficava pensando, a gente via a televisão, poxa, imagine um canal de televisão, né? Eu ir num canal de televisão. Quanto muito mais eu pensar em ter um canal de televisão. Quando veio o YouTube, que ele deu essa condição, eu travei. Você entendeu? Porque o YouTube falou, olha, aqui você pesquisa, você consome, você pode falar, quer falar pro mundo? Grava um vídeo e fala. Agora Queria você tem a falar, agora oportunidade. você fala. Entendeu? Aí eu travei, entendeu? Então eu acho que o YouTube foi que, de fato, pra mim, deu esse... Te Falei, deu cara, start. mudou tudo, né? E, de fato, eu não tô preparado pra isso ainda. Então, naquele momento ali... Então, pra mim, não foi o YouTube. Pra mim, foi 2 momentos que teve o start. O primeiro momento foi quando eu comecei... PowerPoint, gente. PowerPoint é de muito tempo. Que eu consegui... É um negócio de fazer slide? PowerPoint? Eu fazia uns desenhos lá no PowerPoint que eu conseguia imprimir e vender para as pessoas da minha escola. Foi a primeira vez que eu peguei e falei assim, caramba, eu consigo fazer isso com computador. Foi Nosso assim. primeiro empreendedor, né? a gente nunca esquece. A segunda, que foi o start mesmo de que tudo mudou, foi no MSN. Lá na MSN? O que é isso? MSN, gente, pra vocês que não conhecem o que é o
um SM, é um S... MNS? Já esqueci até Ah, a até sigla. a sigla aí. Então, SM... S... Gente. Não, MS. MSN. Obrigada aí, produção. MSM? É, MS... Era um bate-papo. Era um bate-papo de de... vídeo que você Meu conseguia Deus. Era de vídeo, era de Ele vídeo. era concorrente do Orkut. Né? Era concorrente do Orkut. Pra mim, ali, foi o start, assim, da internet. Pra mim, assim. Porque eu consegui me conectar com pessoas do mundo inteiro. Isso aqui? Isso. Nossa Senhora. Eu consegui... E ali, aquele momento, eu falei assim... Caramba, não tem limite. Isso daqui não tem... Eu preciso aprofundar mais sobre isso aqui. Isso aqui não tem limite. E aí, hoje, nesse foco assim, hoje realmente não tenho limite, porque eu converso com todo mundo de fora, No Orkut. de tudo assim. No Orkut você falou assim que já tinha conversado com um gringo lá, não foi? Eu já no MSN. Mas o Orkut, ele era diferente, né? O Orkut era tipo um Facebook, Isso. mas sem a opção de você fazer uma live, né? De você ter uma Você comunicação conversar, em vídeo, né? Então, eu conversava com pessoas da França, eu conversava com pessoas do Brasil, eu conversava com... Nossa, eu tinha várias pessoas ali pra conversar, entendeu? Assim, Você de fazia fora. Isso que fala demais Isso. hoje. Então, assim, a gente fazia sala, tinha salas. Então, assim, pra mim, eu acho que pra mim foi o despertar ali. Agora, a mudança mesmo é o YouTube que começou a dar esse movimento. Mas eu acho que pra mim, o que caiu a ficha, eu falei assim, caramba, esse negócio de internet acho que foi aquele momento pra mim. Foi aí que começou a internet. Vocês estavam nos primórdios da internet. Um bando de dinossauro. Meu Não, Deus. aí tinha- Não, acabei de descobrir que Qual que é a rede social? 2005. Qual que é a rede social que você lembra que você abriu sua primeira conta? Primeira conta foi no YouTube. Não, no YouTube eu usava do pai. Acho que foi o Instagram, mas eu nem usava direito. Nossa, eu lembro até hoje de quando eu abri o meu Instagram que a mãe deixou, que eu abri no celular dela. Eu olhei e falei assim, Jesus, o que é isso, Instagram? Não sei nem o que é isso. Porque eu só usava YouTube, YouTube. Aí, teve um dia que eu falei assim, mãe, eu preciso de um Instagram, porque tem um monte de negócio de K-pop que vai pro Instagram. E aí, como que eu faço? Aí, a mãe me ensinou como abrir um Instagram e tudo mais, só que, tipo, era um mundo tão louco. E aí foi isso. Acho que o start pra mim da internet foi um Instagram mesmo, quando eu entrei pela primeira vez, foi a primeira rede social que eu tive. É porque a gente tem o YouTube como uma rede social, também é uma rede de pesquisa, mas ele não tem tanta essa dinâmica, né, da questão mais como uma rede social. Sim. Um exemplo como o Instagram, o TikTok, que é algo mais dinâmico. Por né? mais que tenha a aba comunidade do... Nossa, eu vi esse negócio abrindo. Então, eu acho. Nossa, a aba comunidade do YouTube, que tem as interações ali, mas não é a mesma coisa do Instagram. Do Instagram, do TikTok, do X. Por mais que você converse, por mais, né, que você dá pra você falar tudo mais, mas ele ainda, eu acredito que é muito mais forte a questão da rede de pesquisa, Sim. de você aprendizado, ter tudo mais. conteúdo Uhum. de uma forma interativa, né? Sim. Eu acredito. É uma plataforma de aprendizado interativo que Ali, você consegue eu acho falar. que o YouTube, tipo, você mais consome do que interage, né? Então, tipo, você consome bastante. Acho que eles tentaram trazer um pouco mais dinâmico a questão do shorts, apesar que o meu filho Natan, consome muito shorts. Mas ele consome porque é o conteúdo rápido. Mas como ele assiste muito na televisão, então ele não tem interação. Dele curtir, dele comentar, dele falar, você entendeu? Aí tem só mesmo o consumo rápido. Né? Eu não assisto Bom, shorts. vamos falar dos nossos apoiadores. Pedir ao Vamos. Michel subir os nossos apoiadores. Por gentileza. E aí nós entramos no Verdade é Mito rapidinho. Medo. Bom, você que está com problema de saúde, eu confesso, essa semana eu fiquei um pouco ruim, estou melhorando ainda. E ainda não tem o plano de saúde, a nossa indicação é a JFS Seguros, né? Se você estiver precisando aí contratar um plano de saúde, seja empresarial ou familiar, contrate a JFS Seguros, tá? Possa fazer uma cotação 100% gratuita, é só você procurar o Jefferson entrando no telefone 11 2497 4415 ou acessando o site www.jfsseguros.com.br. E o chat ideal, né? Ideal para você que é empreendedor, que você tem aí a sua estrutura online, como nós falamos. Imagina você com o seu site. Tudo bem, seu site está lá, 7 dias por semana, 24 horas por dia, online, e as pessoas conseguem acessar. Mas tem alguém para poder fazer o atendimento? Para poder tirar a dúvida dessa pessoa quando ela acessar o seu site, independente do dia e horário? Bom, com o chat ideal você consegue fazer isso, né, acelerando até 8 vezes o seu atendimento.
seja para um funil de vendas, ok? Ou seja para um saque, né? O atendimento, o suporte aí ao seu cliente, tá? Não deixe o seu cliente aí sem resposta, né? Sem retorno. Pós-venda é muito importante. E integrado com inteligência artificial, ele está cada vez mais potente. Por quê? Você pode pegar o seu produto, você pode pegar o seu serviço, pegar ali toda a parte, né, de suporte, de característica do seu produto, alimentar a inteligência artificial, tá? Imaginando ali quais seriam as dúvidas e perguntas que as pessoas poderiam fazer, e o chat vai trazer essa resposta para o seu cliente ou para as pessoas que já compraram ou queiram comprar o seu produto, certo? Então, para mais informações é só acessar o site www.chatideal.com.br. E vamos falar da nossa comunidade Chega de Mim, né? Aonde você estrutura o seu negócio aí no digital, fora do digital, aonde você quer estar e trazer os seus clientes aí em todo lugar do mundo aí, né? No Brasil, no mundo, aonde você estiver. Lá dentro da nossa comunidade, já vou dizendo assim, que tem um conteúdo incrível lá sobre inteligência artificial. Se você não estiver lá, você não vai conseguir ver aonde a gente faz avatares com a inteligência artificial. Então, assim, se você quiser estar na nossa comunidade, ter a consultoria lá do marketing, saber aonde direcionar o seu funil de vendas, entra em contato conosco lá no 11 96830 3236 para saber mais informações e entra na nossa comunidade para você entender, saber como fazer funil de vendas, se fazer o site ou uma landing page aí para o seu negócio, entender sobre o Google Ads, Meta Ads, como que você subir anúncios aí, tá? De uma forma totalmente descomplicada. Então entre em contato conosco para saber mais informações. Bom, é isso aí. Em seguida, Sim. pedir pro Michel já subir a nossa vinheta do Verdade é Mito, por favor, Michel. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Tu começa? Bom, vamos Pode começar. dar Eu vou fazer uma pergunta e Tá é de uma cabeça? pergunta. Vou de cabeça aqui, Ah, uma meu pergunta. É uma pergunta meio que pessoal aqui, hein? Nossa. Eu quero saber, vou saber. Pode abafar. Tamires, é verdade ou mito? Dá para poder aprender, não é? E se caminhar aí profissionalmente dentro do que a gente coloca em todas essas mídias sociais que a gente falou, seja site, seja editar vídeo, seja mexer nas redes sociais. É verdade ou mito? Dá para aprender isso lá na agência Patos? Lógico que dá. Dá? Uai, eu aprendi tudo lá. Ah, que que maravilha! bom. E o que eu já sabia, me aperfeiçoei lá. Muito Então bom. você consegue se aperfeiçoar, aprender Lógico, mais principalmente coisas. vídeo, vamos supor, dos cortes. Eu aprendi muita coisa lá, entendeu? Porque eu sei editar vídeo, tirar foto e tudo mais, só que me aperfeiçoei muito lá. Eu consigo ver que eu melhorei muito depois que eu fui pra Agência Sapatos. E sobre sites, nossa, depois que eu aprendi, eu não consigo mais olhar pro site de uma forma como eu olhava antes. Eu fico olhando e fico tipo, nossa, é bonito. Eu fico tipo, nossa, isso aqui dá pra fazer uma coisa melhorzinha assim, né? Vocês têm tudo na mão e não faz um negócio bonito e tudo mais. Para poder analisar, né? E se a gente for pensar, gente, você fazer algo, não falar que é ruim, mas, sei lá, é o mesmo trabalho, tá? De você não fazer um trabalho bem feito do que fazer um trabalho bem feito. É praticamente Sim. quase É a mesma o mesmo coisa. trabalho, né? Olha, Vai Não tem- perder e otimizar ao mesmo tempo. E tem muita coisa ali que as pessoas deixam, né? E como que hoje realmente tá essa visão dessa agonia? Não dá? Eu tava vendo, não vou falar qual que é, mas eu tava vendo uma com a sua mãe esses dias. Não, eu tava vendo Dá esses dias que ela me uma mandou, dor no que eu olhei coração. e falei assim, não é possível que eles fizeram isso. E tipo, falaram que melhoraram, só que melhorou pra pior, se for, né? Porque melhorar, não melhorou nada. mas é uma questão assim, que é uma empresa que é grande. Exatamente, é grande, tem tudo na mão, entendeu? Cara, é só assistir um vídeo no YouTube que você aprende. Querendo ou não, é só você ver Ou lá. então vem pra nossa comunidade. Exatamente, vem pra nossa comunidade, vem pra agência, não sei, cara. Faz Mas aí, faz mano. alguma coisa, né? É, mano, sei lá. Porque ou você coloca na mão de alguém que possa fazer melhor do que você deixar do jeito que tá. Exatamente. Porque também o seu site é que nem a vitrine da sua loja. Se a pessoa olha a vitrine toda suja, desarrumada, Ela não vai querer entrar, ela desalinhada, fala assim, isso aqui negócio tá abandonado. Isso É. aqui ninguém quer, isso aqui... Ninguém entra faz séculos aí, mas, cara, tem um grande movimento, mas você também tem que... Você tem que deixar bonito, tem que deixar apresentável querendo ou não.
o bonito chama atenção. De O ser- feio também, só que pra pior. É por isso que acaba pegando nesse ponto, né? Então, deixa eu já emendar outra. Tá, então Né? emenda Sua aí. opinião, né? Oh, meu Deus. Então, você acha que é verdade ou mito? Normalmente, não é o proprietário ali do site que faz, Sim. né? Mas você acha que é uma verdade ou é um mito que o proprietário ali ele não precisa ter conhecimento sobre o serviço que está fazendo? Por exemplo, não precisa ter conhecimento sobre site, não precisa ter conhecimento só porque tem dinheiro, ele vai lá e paga e já era. Ó, é uma verdade e um mito, porque não precisa ter conhecimento, tipo, eu vou fazer eu mesma. Mas pelo menos saber um pouquinho ali, só pra quando você, tipo, se você pagar uma pessoa e ela fizer tudo jogado assim no negócio, entendeu? Você tem que olhar e falar assim, mano, isso aqui tem alguma coisa estranha, esse site não tá funcionando direito. Que nem um exemplo de que a gente arrumou o site, né? E a gente, a pessoa tinha pago outra pessoa e aí, tipo, tava bom. Não tava não, na verdade. Tava ruim. E aí a gente teve que arrumar. Não sei se você sabe qual que eu tô falando. Acho que eu sei. É aquele lá que tava com bug do negócio do Ah, tá. WhatsApp. Então, aí esse site, vamos supor, cara, você tá falando do proprietário, o proprietário é a pessoa que paga alguém, né? Sim. Pessoa Exatamente, que então é paga isso. alguém. Então, tipo, você tem que ter pelo menos, tipo, perceber, cara. É só você ter uma percepção de tá certo e errado, entendeu? Pra você também ter uma opinião, porque é isso. Isso em todas as áreas, cara. Você tem que ter uma opinião sua. Uma opinião sobre esse negócio. Você não tem que confiar em todo mundo às cegas, entendeu? Porque a pessoa pode muito bem estar te passando a perna, querendo ou não, entendeu? Porque entra com aquela ideia que o cara é o especialista. Ah, ele Sim. sabe de tudo, mas Não às é? vezes, tipo... Ah, não, o cara não. Se ele fez lá é porque tá certo. Exatamente. Mas não, sabe? Você também tem que ter um conhecimento e ter sua opinião própria, entendeu? Então tem um conhecimento básico pra poder, pelo menos, falar assim, fulano, não tá bom. Não tá... Exatamente, não tá bom. É. Né? Pra poder, Vamos supor, pra toda poder vez que eu vou cobrar, contratar... pelo menos. Exatamente, porque, cara, você tá pagando, é o mínimo que você tem que ter um negócio bom ali. Vamos supor, toda vez que eu vou contratar um serviço de alguém, eu sempre me especializo sobre isso. Vamos supor, quando eu fui cortar meu cabelo, eu pesquisei um monte de vezes. Pesquisei corte, pesquisei estilo de corte pro meu cabelo, pesquisei um monte de coisa pra quando eu chegar lá e falar assim, eu quero isso. E aí eu fico analisando pra ver se a pessoa tá fazendo de um jeito que, tipo, que eu tô sabendo que ela tá fazendo, entendeu? Você mais ou menos você já sabe o que você espera, né? Exatamente. Faz sentido. E esse é um dos motivos da comunidade, né? Porque é a mesma coisa, você vai contratar um profissional, você precisa saber ali praticamente o que é possível ou o que não é. Porque às vezes a pessoa fala que dá pra fazer e às vezes não dá pra Sim, fazer. fica do jeito que você Ou quer, qual assim. que é a melhor opção, né? Por exemplo, eu preciso de uma página online. A pergunta tem várias formas. Você pode fazer com Canva, você pode fazer usando a WordPress, você pode fazer o Wix, você pode usar os códigos, né? Ou seja, em PHP, HTML. Então, para o projeto, qual que é a melhor opção? Sim. Porque às vezes a pessoa vai chegar e vai colocar algo para você, mas é porque é a limitação dela. É aquilo que ela sabe fazer e ela não quer perder a venda. Um Mas talvez e-commerce no não Canva. seja melhor para ela, né? Sim, é verdade. E aí, assim, por isso que a gente tô falando da comunidade de novo, porque para você entender, pelo menos o básico de como funciona. Às vezes você não vai fazer tudo ali, executar no seu negócio, porque justamente você tem que estar ali na estratégia da sua empresa. Mas você vai, pelo menos, delegar essa função e entender que o outro está fazendo. Exatamente. Porque senão, você vai... Vou pegar um exemplo aqui. Você vai pagar uma pessoa para poder ficar postando várias coisas aleatórias e você não está tendo resultado, mas você está pagando aquela pessoa e a pessoa fala assim, não, eu sou especialista nisso, você sabe fazer? Você não sabe, então não cobra o meu serviço, porque você não sabe. Tem até umas trends assim na internet hoje já, né? Tem? Se você não sabe, Tem. se você não sabe, se Você você vai não fazer um sabe... negócio lá e ele fala, você é mecânico? Sei. não, Não, então fica quieto. Então eu fica sou quieto, mecânico. então fica quieto, você entendeu? Então, pelo menos para você conseguir cobrar alguma coisa. Ter uma opinião própria pra você conseguir se impor. Porque se você, tipo, se você não tiver o conhecimento, você não consegue se impor. Porque aí a pessoa vai falar isso. Você é social media? Não? Então fica quieto. Eu tô postando aqui o negócio, entendeu? Então, se impor, cara. Então, saber o básico, né? Uhum. E aí, falando da questão dos sites também, porque justamente tem gente que fala assim, eu quero fazer um site mais baratinho, ou então fala assim, ou então a própria pessoa fala assim, vou pegar e dar um site baratinho para essa pessoa aí, né? É possível fazer e vender uma página feita pelo Canva? Porque todo mundo vende isso, mas é possível?
Ah, possível é possível, né? Porque nada é impossível nesse mundo, mas eu não acho que é a melhor opção. Ah, eu acho horrível. Eu já tentei fazer 2 vezes A já. gente fez um teste, né? Nossa, foi um teste horrível. Aquilo ali parecia tortura comigo. Nossa, foi horrível. Cara, você não consegue mexer direito, entendeu? Você não consegue configurar de uma forma boa. No WordPress dá, mas por eu estar aprendendo código, eu tô sentindo quebrando o código, tudo você colocar no código. Mas no WordPress também é uma boa opção. Cara, se você consegue colocar no WordPress, coloca no WordPress. Se você consegue colocar no Canva, espera pra eu colocar no WordPress. Que é muito melhor do que você colocar no Canva. Apesar que eu vi ontem, não sei se já subiu e ia até testar. Tá entrando uma nova atualização no Canva. No Canva? Esses caras vão melhorar. E o Canva era que nem isso, né? Eu era uma pessoa que não gostava do Canva de jeito nenhum. Hoje, eu gosto do muito. Canva. Eu gosto do Canva, mas ainda prefiro o Photoshop, tá? Porque eu tô aprendendo a mexer no Photoshop. Teve um dia que eu olhei e falei assim, nossa, essa arte aqui dá tanto pra editar no Photoshop que ia ser rapidinho. Só que eu não coloquei porque o computador tá travando demais. Eu falei assim, ai, deixa aqui nesse Canva, vai. Mas aí, sobre fazer site no Canva, eu tenho um sério preconceito, tá? Nada contra quem usa. Eu já vi um vídeo, quando você falou pra mim fazer um teste, eu fui ver um vídeo de como fazer. E aí eu fui ver o vídeo, parecia muito fácil, mas eu fui testar, muito difícil. Nossa, tipo, é muito complicado. E aí quando você vai colocar pro mobile, o próprio negócio configura, o próprio Canva configura pro mobile, e aí fica num formato estranho. Aí eu não gostei, eu falei assim, ai não, Gabriel, chega, tá? Vamos por WordPress. Isso porque é interessante. É o objetivo da ferramenta, né? Sim. Possa ser que amanhã ou depois seja uma boa opção. Sim, ela tava falando assim pra mim que o WordPress pra ela é o que é o Wix pra você. Não, o Canva é o Wix. O meu preconceito com o Canva é o mesmo preconceito que você tem com o Wix, tá? Não dá pra fazer com isso. Não dá pra fazer com o Canva. O Canva não. Cara, você corre do Canva pra você fazer site. Não faça site no Canva, de verdade, galera. Espera artes você pode fazer, tá? Faça seu criativo. Artes é muito bom lá. Eu pego bastante inspiração quando eu vou fazer no Photoshop, eu pego bastante inspiração no Canva pra fazer as artes e tudo mais. Mas, cara, se você não consegue fazer no WordPress agora, espera um pouquinho, tá? Paciência. A paciência é uma virtude. Ou contrata a gente. Porque tem a ver... contrata a gente, galera. Eu faço ótimos sites, tá bom? Porque tem gente que fala assim, é muito caro um domínio, é muito caro pagar um site. Você fala isso, mas você paga, como é que fala? Calçado, né? Calçado. Aluguel. Você paga aluguel da sua loja aí, ó. Tá vendo sua loja aí? Você não acha caro, mas aí você acha caro uma hospedagem, você acha caro um domínio. Vai ser um investimento. Você não tem que pensar no quão caro é, você tem que pensar no seu investimento, entendeu? É um investimento que pode estar sendo caro agora, mas logo, logo vai ficar barato, entendeu? Você vai olhar e falar assim, ó, nossa, tô pagando só isso daí. Entendeu? Aumenta o pacote da hospedagem. Né? Quando vou subir o anúncio, quando você estiver ganhando ali, né? Porque é uma coisa que a gente estava até conversando. Se a gente... uma loja, né? Se for pagar um valor de uma loja, você vai ter que pagar 3 meses de alugar naquela loja. Mas você tem uma loja virtual, você vai pagar mais barato a hospedagem e o domínio. Você vai contratar, né? o domínio anual. Né? Você vai pagar uma vez por ano. Se você contratar por mais anos, ainda tem desconto ainda. Isso, né? e pode parcelar e tudo mais. Então, assim... E o plano de hospedagem não deixa de ser um aluguel, né? Você está pagando ali para você hospedar o seu site, mas comparado a um aluguel de uma loja física, nem se compara, né? Sim, principalmente se você vende roupa. Não abre loja de roupa. Para, galera. Esse negócio tá ficando flopado já. Falar de forma jovial. Para de querer ficar abrindo loja física de roupa. Vende online. Faz que nem uma Shein da vida, galera. Nossa, a Shein vende um monte de coisa lá. Faz um negócio online. Vai no online que é sucesso, tá? E quando eu falo, até uma ressalva, quando eu comento em relação ao Wix, o que acontece? A facilidade dele de criar é incrível, tá? É muito rápido. Mas é onde eu falo. Mas o grande problema do Wix é o quê? Que onde encanta as pessoas? É porque é o front-end. É o que vê. Se a pessoa entendesse, né, o que de fato é o back-end, como que funciona toda a parte do código, o que funciona um banco de dados, né, e você ter controle de fato, né, de tudo que você tem, aí você começa a entender e ver o porquê que não é legal. Né? Para quem está começando, né, literalmente do zero, mas mesmo assim, por quê? Talvez seja melhor montar, acho que uma loja dentro do Instagram. Isso, faz uma loja online no Instagram, no Facebook. Do que talvez levar pro Wix.
É sério. Melhor do que fazer um site no Canva, galera, tá vendo? É sério. É sério. Gente, aí, ó. Mas são opiniões nossas, Só tá? opiniões, Isso são mas opiniões tem. nossas que nós Tem estamos gente usando. que consegue fazer no Canva. Aí, Gabriel, com base do quê? Olha, com base de que eu já perdi as contas de quantos sites, né, a gente já fez. Do Wix pro WordPress. E seja em código, seja em tudo, só para você ter uma noção, hoje, né, hospedado em uso, são 42 sites que nós temos, né? Então, eu acho que dá pra gente ter um pouco de propriedade pra gente poder falar. Sim. Então, não vale a pena, né? Você tem dor de cabeça futuro. Se você pensar só... Porque tem muita gente que acha que o site ou alguma coisa é só alguma coisa que a pessoa vai ver. As pessoas, elas não encaram a loja, né? Ela montar um site como uma loja, como ela encara uma loja física. Sim. Se ela tiver, então, se ela só tiver, não, só tem uma página, só tem um site, entendeu? Para ela só vai ser vantagem se ela falar assim, não, eu tenho uma loja física que as pessoas podem ir lá, não é? E se você colocar na ponta da caneta, é claro, cada negócio é um negócio, mas, né, tem a diferença. Tem a diferença, sim. Bom, quer fazer sua pergunta? Porque nós já estamos caminhando no fim, Não a sei hora se é passa verdade muito rápido. ou mito. Mas aproveita, a hora, sua dúvida pode ser a dúvida de outras pessoas, Sim. né? E às vezes a gente tá corrido, né? Que eu falei com sua mãe, às vezes a gente tá corrido, a gente não consegue falar, você tem o seu momento. Qual que vai ser, agora que tá evoluindo as IAs e tudo mais, né? E aí o quê? Se vocês fossem adivinhar o futuro, qual seria a próxima grande novidade ou mudança nas mídias digitais? Tipo, o que vem aí, o que pode virar tudo de cabeça pra baixo de novo? Que nem, vamos supor, as inteligências artificial, né? Que as IAs aí e tudo mais, o negócio as IAs de imagem, o chat atualizou, inclusive. Inclusive, se a gente for pensar, né, a gente tá falando tanto aí, né, em relação ao Canva, arte e tudo mais, eu vou te falar pra você. Eu acho que eu vou usar um pouco do desafio, tá? Até pra ganhar tempo de desafio, talvez boa parte do conteúdo do nosso jogo, das mídias sociais, vai ser criada com IA. Vai ser um desafio, porque eu consegui acertar um prompt pra IA fazer umas artes que eu falei, rapaz, acho que nem eu ia fazer se eu estivesse pensando. Sim. Seja com Photoshop, seja lá com o que for, né? Mas se a gente for pensar numa coisa que poderia... Não sei, você tem, Priscila? Deixa eu pensar aqui rapidinho. Não, que eu tô pensando... As perguntas da Tamiris hoje, É porque evoluiu tanto as coisas. Ou você pensar hoje, mesma coisa, eu preciso de um post. Eu vou lá e eu só escrevo pra IA que eu quero. Sei lá, eu quero uma mulher, vou fazer um anúncio de um café, né? Eu vendo café. Eu quero uma mulher e um casal sentado numa mesa onde tem um fundo uma praça, tomando um café numa xícara branca com o nome da minha marca. Eu vou lá e coloco. Gente, em menos de um minuto a IA me dá a imagem. Eu fiz uma logo com a IA, eu fiz uma loguinha minha, ficou até bonitinho. Eu só descrevi e falei assim, escreve isso, isso e isso, eu quero isso, isso e isso, ele fez. Então, eu também, eu pedi uma informação para ele colocar na imagem e ele criou como se tivesse criado no Canva. Então, eu já acho que eu já sei. Acho que o maior desafio, você acha, não? O que não, é o que vai mudar? Não é o que vai mudar, mas tipo, qual que vai ser o próximo pontapé que vai mudar tudo? Que vai virar de cabeça pra baixo? A onda do digital, que todo mundo fala, assim. Qual é a nova onda do digital? Porque tivemos a onda aí dos PNLs, dos cursos. Um negocinho que eu fiz. Tivemos... ficou bacana. Tivemos... a onda das vendas de curso, tudo mais, do 7 em 1, tivemos essas ondas assim. E aí tivemos as ondas das bets, não, do... Das bet? Das bets, não, mas do iGaming. iGaming é tigrinho, gente. Ixi. Teve a onda e ainda tem a onda ainda, só que hoje é a Blaze, hoje é menos, porque teve toda essa complicação, né? E eu acredito muito que a nova onda, ela vai ser mais voltada para os jogos. Tomare. Não é puxando seu saco, né? não. Não é puxando, não, porque eu acho que a gamificação, ela vai aumentar muito. Porque, assim, vamos pegar escolas, assim, essas coisas. Eu tô percebendo nuances de que escolas já estão fazendo... Eu vou pegar pela escola das meninas. Pelas plataformas que elas estudam, né? E a gente tem acesso, assim, a tudo que elas estão fazendo na escola. A gente percebe que eles já estão se preparando para ensinar em forma de jogo.
né? Nome de sistema. De sistema. Porque, vamos supor, ano passado, acho que foi no 8º ano que eu comecei a usar, na aula de tecnologia, a gente começou a usar o Scratch. Que eu tô aprendendo no negócio de algoritmo, que a gente começou a aprender lá no Scratch e tudo mais. E era pra fazer um joguinho. No primeiro ano, na verdade, ano passado, que a gente começou a usar o Scratch, a gente tava usando o P5JS também, que é um negócio de código, que eu fiz uma Hello Kitty nos códigos e tudo mais, que ele parece mais com código mesmo, de desenvolvimento de sistema, do que o Scratch. E é isso, a gente tá usando isso. Sim, então eu percebo que eles estão já moldando as pessoas justamente para poder interagir com o sistema. E é muito bacana. E você vê, eu contratei fazer uma publicidade gratuita. Eu contratei uma hospedagem da HostGator para subir o último site. E ele me deu, quase que eu fiz um teste, não, é que eu tô com pressa, eu não vou fazer esse teste agora não. Mas tá lá, construa seu site com a IA. Nossa, esse comercial tá vindo pra mim direto, hoje mesmo veio. Ele me deu opção, na hora que falar, ele me deu opção, comprei hospedagem, na hora que eu fui configurar o DNS, né, que é um monte de gente não vai saber, que aí eu falo, né, você vai configurar domínio, o pessoal acha que é só pegar lá o WordPress ou o Wix ou fazer a página, né? Exatamente. Aí fui configurar domínio, fui apontar o DNS, né, fazer todas as configurações. Quando estava tudo ok, ele me perguntou se eu queria criar com o criador de site da HostGator, se eu queria usar o WordPress, se eu ia montar uma página pública HTML para a gente poder subir no código, ou se eu queria criar com a IA. Eu falei, nossa, quantas opções. É muita opção, que dúvida agora, perdido, como é que eu né? faço, né? Eu falei, não, deixa eu criar o meu aqui, mas... Né? Então, assim, não dá mais, não consigo imaginar. Né? A coisa evoluiu tanto, porque hoje, né, as integrações, sabe, das mídias, eu tenho que ver, a gente vai ter que esperar pra gente poder conseguir. Carros voadores, galera. E essa revolução industrial aqui, que a gente tá ainda na revolução industrial, né? A gente tá na 0.4 agora. Nossa, tem ainda 0.4. Mas eu acredito que, 0.4. se fosse chutar e falar, eu acredito que, é que nem a Priscila falou, a gamificação, eu acredito que, não sei se talvez ela vai ser o próximo, mas ela vai aumentar cada vez mais. E assim eu espero que é o que nós estamos arriscando, né? Porque você tem tudo ali, né? É uma forma fácil de didática, dinâmica, engajamento, você consegue trabalhar publicidade, tem tudo. Sim, tem tudo, né? Ali. Então, assim, eu acredito muito que é a gamificação. Eu acho que não sei se é a próxima onda, mas o futuro é dos games. E quem não tiver e quem não acreditar não vai conseguir surfar nessa onda. Não vai subir, ou seja, diversas vai ser pessoas mais uma que vai passar. Isso, né? É que nem quando eu iniciei na internet. A primeira vez que eu comprei, né, na internet, que foi no AliExpress, todo mundo falava que era golpe. A primeira vez que eu comprei. Muita gente ganhou, hoje já não é. E hoje já não é um site muito confiável, mas antigamente, como que vai comprar da China 2 meses para chegar, nunca vai chegar. E eu comprava e chegava. Chegava, né? Chegava mesmo. Demorava 2 meses, 3 meses, demorava. Mas chegava na porta de casa? Chegava na porta de casa. E assim, eu comecei a mexer com e-banks, que hoje em dia nem precisa mais mexer, que é com dólar, que você comprava lá, no mais. Que às vezes quando você queria cancelar um produto, ele vinha pro e-banks, o valor só que em dólar, né? Então, assim, hoje já tem as melhorias aí, hoje tem outros processos, e aí começou a crescer. Então, assim, eu acho que o boom vai ser o games mesmo. Quem não tiver ligado nesse negócio aí, vai ficar para trás. Assim como se você não tiver no digital, você é empreendedor, você tá ficando para trás. Né? E de qualquer forma, porque você pensa, é que nem a gente falou, tiveram várias ondas, seja para você utilizar ou para você ganhar dinheiro, né? E não importa o que seja, se você não sabe, o TikTok, o Facebook, o YouTube, todos eles têm um site. Todas as empresas têm um site. Tem, né? tem. Sim. Netflix, Burger King, McDonald's. Então, veja bem, por isso que nós falamos e colocamos, né? Então, dentro da questão da mídia digital, não é só a rede social, né? Ou o trabalho do social media, né? E quando você pensa dentro disso, e aí onde que vem um ponto principal, é o quê?
o seu site, a sua estrutura, de fato é sua, é você ter controle total. Porque se você tem uma conta no Google, no TikTok, no Instagram, seja onde for, o dia que eles mudarem as regras, o Sim. dia que tiver uma briga política, ou você fizer qualquer coisa que a sua conta for banida, ou essa empresa deixar de existir, ninguém acreditava que o Orkut ia deixar de existir, né, aqui no Brasil, e deixou. Aí você vai ver o quanto que você vai sofrer. E é completamente diferente se você tiver o seu site. O X Usa mesmo, quando saiu do ar, que bafafá que foi? Nossa, todo mundo enlouqueceu. Não Eu é? enlouqueci porque eu perdi meu negócio. Eu falei assim, não, eu tá... Nada não, deixa. Não, Deixa. eu ia falar um negócio. Mas tá. Então, mas vamos lá. Então entendam isso, tá? Use, né? Aproveite todas essas ondas, mas você ter o seu próprio site da melhor forma possível, né? Um controle com o seu banco de dados. Isso daí eu acredito que ainda vai geração e geração, mesmo a gente desenvolvendo o nosso jogo, nós estamos fazendo o site, né? Sim. Então, e é importante escolher o formato ideal para isso. Sim, né? e não é pra colocar medo, não, e nem ser a anunciadora do caos. Anunciadora do caos. Anunciadora do caos, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês assim. 2026 está chegando e as regras da política estão mudando, principalmente nas redes sociais. Se a gente pegar as leis aí. E vai vir uma eleição, turbulosa, hein? Turbulosa. Então, assim, quem anuncia no Google, no Google, no Facebook, já estejam entendidos aí. E se você tem a rede social no Instagram, Instagram, mídia, no né, WhatsApp, essas coisas assim, então já entenda que você precisa ter um site. Porque provavelmente a gente pode ter estabilidade ou então até perder essas mídias durante as eleições e aí você vai ficar sem vender. Não tô querendo anunciar o caos, não tô anunciando assim o caos nem nada. Mas assim, fiquem ligados com isso. Então, um site, ele é seguro porque ele vai reter suas informações, principalmente em HTML, para poder reter informações, em HTML não, em código, em PHP, em código, porque justamente ele vai reter mais informações ali e é difícil de outras pessoas coletarem essa informação, mas você tem um site, é mais seguro hoje do que você estar na rede social. E isso daí é indiscutível, né? Quando a gente vê ali o trabalho, é indiscutível. Existe a internet, né? Existe a internet, se você tem seu site, sua estrutura é seu. Senão você está construindo, eu gosto de falar aí, você está construindo uma casinha de palha, né? Sim. Você está construindo no terreno de outro. Logo, O dia logo que alguém logo acontecer mal. alguma coisa, não foi. Logo veio logo mal aí só pra já. E nós temos duas situações importantes para frente. A próxima eleição da presidência, que a gente sabe que vai abalar muito e vai impactar muitas mídias sociais, não Sim. se sabe regras e o que vão ser colocado, né? E a próxima Copa do Mundo, já comprou sua camisa vermelha? E a próxima Copa do Mundo. Bom, avançamos o horário. Sim, passamos né? já aqui um pouquinho. Tamires, olha lá naquela câmera. Ai, não. Fala lá com a Sim. sua audiência, fala com o Falar o quê? pessoal. Fala bem. Você Oh, vai falar o seguinte, o que você tá achando dessa sua vida? Ó, você tá com 16 anos, né? Graças a Deus. Graças 16 a Deus. anos. Ó, com a minha experiência que eu já vi, você poderia estar fazendo várias coisas. Você poderia estar ajudando lá uma loja de sapato física. Você trabalhar poderia no estar numa mercado. padaria. Tem muitos Numa jogos. caixa do mercado. Você poderia estar no McDonald's, no Burger King. No Burger King daqui? Você Sim. poderia estar em vários lugares, mas não. Hoje você está lá na agência Patos, está dentro do mundo digital, não é? E você indicaria isso para outros jovens, os jovens que estão aí pensando o que faz da vida, só tá tranquilo aí, sem fazer nada. Você poderia estar só sugando sua mãe, para ser bem mãe. sincero, né? É. Mãe, sou novinha, só tá em casa lá, ajudando. Ai, não gosto. E aí, de mas verdade. você escolheu, né, entrar dentro de uma profissão, né, junto com um grupo de pessoas que a gente incentiva a questão do empreendedorismo, né, de crescer, que está achando dessa sua fase da vida não é normal. Para Normal. você pode ser normal, mas não é Não normal. não é comum. Uma jovem adolescente que nem você tá vivendo a vida que você tá vivendo no meio Minha vida de de luxo. outras pessoas, entendeu? Tem muito, sei lá, fala aí o que você aconselha para pensa nas suas coleguinhas da escola. Um pouquinho. Uma coisa que eu queria muito falar para minhas coleguinhas da escola seria, cara, não importa aonde, só começa, tá? Sabe? Tipo, não importa aonde você vai começar, só começa, entendeu? Nem que seja, tipo, você vai vender um produto na internet, na Bripe, na Curify, ou só você ser atendente de mercado mesmo, mas, cara, começa. Tudo tem que ter um começo, entendeu? A partir do momento que você começa,
agora você melhora, entendeu? Começa e aí, durante o começo, vai melhorando o que você tá começando. E é isso que eu tenho pra falar. Começa. Mas a última pergunta. Pela sua mãe estar dentro desse mercado, te influenciou o quanto? Como assim influenciou o campo? Imagina, Deixa eu pensar. você acha que sua mãe tivesse uma outra profissão, você viria pro digital? Acho que não, acho que eu iria virar atendente em algum lugar mesmo. Eu acho que eu não teria ido pro digital, não. Acho que eu ia ficar só consumindo mesmo, só ser como consumidora e sugadora de conteúdo só. Mas produzir, não. Não, acho que eu não produziria nem... Tipo, até pensaria, mas eu pensaria e depois desistiria. Porque eu ia falar assim, mano, esse negócio aí não tá dando nada, não tá dando futuro, então desisto. E aí é isso. A Tamires, ela trabalha comigo desde os 12 anos. Ela que começou Dos 12? Acho que antes, né? Hoje? Ela começou a editar meus vídeos, ela começou a fazer ali, me ajudar em muitas coisas. E aí ela via o quanto que esse mundo aí, ele tem resultado. Mas você tem que trabalhar muito. Você Tanto tem que eu fazia se conteúdo dedicar. pro YouTube. Enquanto ela tava montando as coisas dela pros negócios que ela fazia, eu tava fazendo vídeo no Ela YouTube. tava fazendo Eu tava vídeo vendo dela. esses dias os Google Fotos dela antigo, lá pro fundão. Gente do céu, eu vi cada foto que eu via. Eu vi os meus vídeos antigos que eu fazia pro YouTube. Graças a Deus eu tirei daqueles negócios do YouTube. Mas eu vi as fotos que a gente fazia, que a gente ficava zoando uma a outra, porque a gente sentava na mesma mesa e a gente ficava produzindo Sim, conteúdo ali. a gente sentava uma na frente da outra, é verdade. A gente sentava uma na frente da outra e enquanto ela fazia os negócios dela, ela tava montando roteiro pros vídeos. Bom, Entendeu? mas então é isso isso. aí. Eu quero agradecer aqui também o pessoal, o Paulo, meu irmão, o Roberto aí. Ele tá assistindo a gente junto com a Estefinha, com a Yasmin, a esposa dele, a Lua. Um beijo aí pra vocês, estão aqui assistindo, tá? E também a Lia, a minha cliente linda e maravilhosa, que ela é psicóloga infantil, né? Então ela também tá assistindo aqui. Um beijo pra você, né? E é isso, né? A gente tá acabando aqui. Muito obrigada por ter vindo, obrigada por ter colocado o seu conhecimento aí, né? E é assim, comece, mesmo não entendendo, não sabendo, isso aqui é uma experiência que quando você for olhar pra trás, você fala assim, Nossa, cara, eu tava assim antes, olha como eu tô, mano. Você já viu vários vídeos assim que você visualizou e justamente vocês que estão jovens aí, só comecem. Às vezes vocês estão aí... Eu tava hoje conversando até com uma pessoa sobre isso, que um pai tava me falando sobre o filho, né? Que tá com muita dificuldade, que o filho não quer crescer assim. E aí eu fui ali auxiliando ele, porque justamente é incomum ver uma jovem, não é porque minha filha não, mas é muito incomum ver um jovem querendo fazer alguma coisa, né? Então, assim, só comece. Do jeito que ela falou assim, faça acontecer, tá dando errado, vai melhorando, vai se aprimorando, porque... Uma hora vem o bom, cara. Vem o bom, né? Exatamente. É que nem é plantio, é que nem quando você vai plantar uma flor. Ai, minha flor não tá crescendo rápido e tudo mais. É lento o processo, mas, cara, vai ter o grande depois, entendeu? Vai ter o boom, assim, na sua vida, que você vai olhar e falar assim, nossa, cara, eu tô no melhor momento da minha vida, mano. Entendeu? Então é isso. É uma escada. Você vai subindo, vai subindo. É isso Bom, aí. é isso aí. Bom. Muito obrigado pela sua audiência, você que nos acompanhou, você que vai nos assistir. E eu fico muito feliz porque uma das coisas que eu já comentei, né? Eu sempre pedia para Deus uma oportunidade, né? E eu não tive, apesar de ter meu pai e tudo mais, mas não tive pessoas, acho que com a mentalidade aberta, né? Sim. Hoje da forma que tá, para poder, eu quando era jovem, para poder me guiar, me ajudar, né, me ajudar a traçar um caminho melhor, né? Então, para alguns foi mais difícil, mas não é porque foi difícil pra gente que tem que ser difícil para outros, né? Isso. Que nem a gente coloca. E quando eu vejo jovens interessados, né? Isso daí ainda me encanta, né? E é muito maravilhoso quando a gente vê que tem resultado, né? Você vê o resultado fluindo, né? Sim. Essa geração é uma geração que quer tudo muito rápido, né? A gente fala assim, Sim, sim. tudo muito veloz, né? Tem seu tempo. 30 segundos. Mas é isso, né? É muito bacana. E se você é jovem, né? Se você assistir esse podcast, se você tem um filho, alguma coisa... em alguma certa forma é um pouco limitado, mas sempre tem espaço, né? Fica a dica aí, a Agência Patos, né, Priscila? A gente Sim, lá vem fazer sim, parte vem da com nossa a gente comunidade, lá, faz parte da não comunidade. sabe o que fazer, né? Se tá lá o seu filho tá aí meio parado, não sabe o que fazer, entre em contato com a gente, né? Sim. A gente vai dar um caminho. Eu falo, não significa que vai ser a profissão
da vida dele o resto da vida, né? Que eu Mas- falo pra Mas Tamires, falo pra todo mundo. É um começo, É o start. porque você começa e outra, dentro do digital, tudo que a gente fazemos, não importa o que essa pessoa, né, esse jovem foi escolher profissionalmente depois. Nada do que ele aprender vai ser perdido. Isso aí você pode certeza. ter certeza. Só vai somar lá na frente. Não é isso? Então é isso mesmo. Michel, muito obrigado pela paciência aí. Valeu. E até mais. Produção, muito obrigada a vocês. E até semana que vem, né? Sexta-feira que vem, mais um podcast incrível aqui, tá? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui. Muito obrigada a todos que assistiram aí e bora viver a vida aí que você merece. Um beijo. Tchau. Super Tchau, tchau. beijo. Tchauzinho.